Quem está feliz com Jesus, dá um amém. Oh, glória! Quem já recebeu o Espírito Santo que tocou no seu coração hoje? Nós estamos na campanha Senhor, mentira. Qual é o nome da campanha? Mentira do socorro. Senhor, mentira do socorro. Agora eu vou perguntar para você: a sua história começou, talvez não foi muito bem, talvez você caiu, muitas vezes chorou, e hoje Deus tocou no meu coração por trazer uma palavra de Deus que vai refletir sobre a sua história com Jesus e sem Jesus. Aleluias. Amém. Glória, glória seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 8. Mateus 8. Quem achou, diz: eu vou morar no céu. E quem não achou, olha para o outro e fala: espera um pouquinho também que eu vou morar no céu. Mateus 8. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, e tocou, dizendo: queres ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. Amém? Bota a sua mão direita sobre a Bíblia. Pai amado, Pai querido, Senhor, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, a revelação, meu Pai, da Tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha encher, meu Pai, cada coração que está aqui, meu Pai. Eu repreendo também, meu Pai, todos os pensamentos ao contrário, tudo que não convém de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na Bíblia fala de um leproso, que ele tinha uma história antes dele conhecer Jesus. Ele foi um menino, depois adolescente, depois casou, talvez teve filhos. E aquela história, reconhecendo, a história dele, ele fez uma vida. E de repente, o médico olha para ele e fala: opa, você está com lepra. Você não pode ficar dentro da cidade. E o interessante é que na Bíblia fala que quando os leprosos era com essa doença, ele tinha que sair gritando: sai no meio que tem um leproso passando. Imagina o sentimento daquele homem. Imagina a situação daquele homem chegando na sua casa, falando para sua esposa que tinha lepra, para o seu filho, Na Bíblia fala que ele não era casado, mas tudo que Deus tocou no meu coração, que é uma história que pode ser que aconteceu com ele. E a história dele estava acabada. Ele fez uma história e a história acabou para ele. Por quê? Porque ele não podia nem abraçar seu filho para se despedir. Ele não podia se despedir da sua esposa e teve que ir para as cavernas, que era onde os leprosos ficavam. Eu imagino ele lá, com essa doença, o seu sentimento. Talvez ele falava: eu fui um homem trabalhador, sempre fui um homem honesto, e aonde eu vim parar? E o interessante do homem leproso é que ele viu falar de Jesus. Sempre há uma palavra de misericórdia. Ele viu falar de Jesus. Ele não tinha conhecimento com Jesus. Ele não era amigo de Jesus.
Ele apenas ouviu falar de Jesus. Então, existia uma esperança dentro do coração dele. E ele, saindo daquela situação que ele estava, saindo ao encontro de Jesus. Diz que quando Jesus descia do monte, uma grande multidão, Jesus sempre acompanhado com a grande multidão, né? E Jesus tocou no meu coração que ele não saiu caminhando no meio da multidão. Quando ele viu aquela grande multidão, ele se pôs de joelho, se aproximou da frente de Jesus e gritou: Senhor, se tu me queres, eu sou limpo. Talvez ele nem conhecia Jesus, mas o coração dele tinha certeza que Jesus estava ali no meio, naquela multidão. Talvez a sua história começou nos momentos felizes e nos momentos tristes. Você, muitas vezes a sua história pensou de desistir, como esse leproso tentou várias vezes desistir. Mas não desanima não, que aqui dentro dessa igreja está um grande Jesus, que limpou o leproso e vai curar tudo que você tem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino aquele leproso de joelho, se aproximando na frente de Jesus, e diz que Jesus foi caminhando. A Bíblia não fala que ele não foi caminhando, mas fala que ele se aproximou. E Jesus, para chegar até ele, Jesus foi caminhando e tocou neles, pegou na mão dele para ser curado, né? Imagina a alegria do coração daquele homem sendo curado, purificado, né? É assim que a sua história vai começar de hoje com Jesus Cristo. Só depende de você e Jesus Cristo hoje. Eu não posso obrigar ninguém. Se você quer, Jesus vai fazer a sua história junto com Ele. Amém? E o interessante também que Deus tocou no meu coração, que o Jairo ficou sabendo também que Jesus estava chegando na frente, descendo do barco, e Jairo estava com a filha dele doente na sua cama, à beira da morte. Ele foi correndo, Jairo, e se encontrar com Jesus Cristo. E eu imagino o Jairo com a pressa que ele estava para puxar Jesus, para Jesus curar a filha dele. Aí vem aquela mulher de fluxo de sangue e toca em Jesus. Aí se o Jairo falasse: ei, eu cheguei primeiro, por que você está parando? Jesus podia falar para Jairo também, falar: também essa mulher tem 12 anos, ela igual a idade da sua filha, que está querendo o mesmo milagre que você está querendo. Há 12 anos, uma mulher doente, e há 12 anos também tem a filha do Jairo que estava na beira da morte. E o interessante é que Jesus, ele sempre esteve pronto para atender nós. Sempre esteve pronto para atender você. E você, esteve sempre pronto para receber Jesus? Para fazer a história com Jesus? Para dizer que Jesus mudou a sua história? Está fazendo junto com Ele a sua história? Não adianta a gente querer fazer a nossa história só, que nunca vai dar certo. A gente tem que sempre obedecer ao Pai, que é Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus, além de ter curado o leproso, falou: olha, levanta-te, vai lá no sacerdote, não fala nada para ninguém, e vai lá no sacerdote e dá a oferta, e seja para servir de testemunho, né? O que é que essa palavra tocou no meu coração? Muitas vezes nós estamos na igreja, nós recebemos a bênção, e além de nós receber a bênção, nós não damos o testemunho, ou então acaba perdendo a bênção, antes de esperar o dono da história fazer a história com você. Que Jesus, Ele foi um homem
que veio bater na porta. Ele não obriga ninguém. Aquele que ouve o batido da porta e abre, ele faz a história junto. Agora aquele que não quer fazer a história, Jesus bate na porta, ninguém abre, ele volta para trás. E a sua história continua ao mesmo jeito. O que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa fazer a história com Jesus Cristo? O que é que está precisando você fazer a sua história de novo com Jesus Cristo? De novo não, completar com Jesus Cristo. É hoje que você vai fazer essa história? É hoje que você vai chegar para o seu filho, hoje estou fazendo uma história com Jesus Cristo. Ou para o seu esposo, ou para a sua mulher, é hoje que eu estou fazendo uma nova história. E a história com Jesus Cristo que fez foi com aquele leproso, foi maravilhoso, porque além daquele leproso perder a sua família e para uma caverna, eu imagino que ele levou de tudo que ele tinha de melhor para tentar achar um médico, talvez dinheiro, talvez pedra, diamantes, caçar um médico para ver se tinha ainda alguma cura naquele tempo. Mas quando Jesus fez a história com ele, ele abandonou, deixou aquilo para trás e começou a fazer uma nova história. Naquele momento que Jesus tocou nele, ele fez a nova história. Esqueceu a história passada que ele fez. Uma história podia ser linda e no final triste. E agora continua a nova história, mais lindo que antes. Aleluia, Senhor. Glória, glória. Eu vejo também aquele cego Bartimeu na beira do caminho, ouvindo Jesus passar. E ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes você já pediu misericórdia para Deus? Quantas vezes você já foi atrás de Deus, de coração e espírito, porém aquele Bartimeu? Ou muitas vezes é igual aquele outro coxo que estava na porta do templo, pedindo esmola para João e Pedro, e não pedindo vitória para onde esse outro estava. Porém o Jairo fez, como o leproso fez, pedindo misericórdia para Deus. Aleluia. Jesus, aleluia, Senhor. A sua história pode mudar. Sua história pode continuar do lado do Criador do céu e da terra, ao lado do Deus de Jacó, ao lado do Deus de Abraão, ao lado de Deus. Só depende de você. Aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus, do jeito que ele estava descendo, eu imagino Jesus descendo no templo. Na hora que ele desceu no templo, estava falando com o Pai. Que quando Jesus subia, ele falava com o Pai. Na hora que ele descia, uma multidão. E naquela multidão tinha muitos, como existe hoje. Tinha muitos, gente boa e muita gente ruim. Ruim é assim, como pastor. Eu imagino aquele leproso
querendo passar no meio daquela multidão. Se ele fosse passar, quantas pessoas tinha feito fila depois para dizer: Jesus Cristo, ele me tocou, eu peguei lepra, o Senhor faça uma oração de mim para curar. Jesus Cristo, ele chegou perto de mim, o Senhor ora por mim para essa lepra não me pegar. Ou então muitos estavam falando: sai daqui, você não vai ficar no meio nosso, você vai passar lepra. Não tinha nem deixado Jesus chegar perto dele, né? Então, o que é que eu quero falar isso para você? No meio da sua dificuldade que você está passando, no meio da sua tribulação, há um grande Deus. Depende de você e de Deus. Amém? Se você veio hoje aqui, é porque você quer fazer uma nova história. E Jesus está pronto para fazer essa história. Eu vejo Jairo, um homem que era conhecido muito na sinagoga. Um homem que levava a palavra de Deus também naquele tempo. Era muito reconhecido. Mas na hora que a sua filha entrou na beira da morte, que para Jesus não é morte, apenas a gente dorme. Eu vejo o Jairo como um pai, não como um profeta que ele era. Eu vejo o Jairo como um dos pais que ele sabia que a filha ia morrer, e a última salvação que tinha era Jesus Cristo. Eu vejo o Jairo largando tudo que ele tentou construir há muitos tempos, que era levando a palavra na sinagoga. Eu vejo o Jairo desistindo, correndo atrás de Jesus. Desistiu da sua história para fazer uma história com Jesus também. Eu vejo Jairo, ele correndo e se aprostando na frente do Senhor. Um homem grafino, um homem que andava levando a palavra, que andava bem calçado, bem vestido. E um homem que sabia ler e escrever, que era pouco que se sabia daquele tempo. E ele não pensou duas vezes de chegar na frente de Jesus e correndo falar: Senhor, a minha filha casa à beira da morte. Olha a história que Jairo fez também com Jesus Cristo. Olha a história que o homem da sinagoga fez com Jesus Cristo, deixando a sua história e recomeçando a história com Jesus Cristo. Amém? Oh, aleluias. É hoje que Deus vai escrever a sua história. É hoje que Deus vai fazer a sua história junto com você. É hoje, quando você chegar na sua casa, você vai ver a história que Deus botou no seu coração. É hoje que Deus vai te levantar e vai acompanhar você na sua história. É hoje que Deus vai mostrar que Ele é o Deus do céu, o Deus da terra. É hoje que é Deus de Abraão. Eu vejo outro granfino, um soldado que era muito mais respeitado também. Tinha mais de 100 homens do seu lado, soldado. Era o centurião de Cafarnaum. Ele, sabendo que Jesus estava chegando em Cafarnaum, ele correu. E o interessante é que o centurião não foi atrás de Jesus por um filho. O centurião não foi atrás de Jesus por a esposa. O centurião não foi atrás de Jesus por milagre para ele. O centurião foi atrás de Jesus, a cura do seu criado. E você já foi atrás de Jesus, atrás da cura de um amigo, de um vizinho, de um conhecido? Olha ao batente que está na Bíblia.
um homem que era bem respeitado, um homem que era um comandante, um homem que mandava prender, um homem que mandava crucificar. E ele, sabendo que Jesus estava vindo, correu até o encontro de Jesus. E o interessante é que na Bíblia fala também que ele se apostou. Falou: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, violento e atormentado. Quantos dentro da nossa casa não está atormentado? Com bebida, com droga, com cigarro. Quantos dentro da nossa casa não está violento quando usa droga, quando bebe? Quanto dentro da nossa casa não está a briga de casal, a querer a separação? Quanto dentro da nossa casa não está uma briga de filhos, e pai, e mãe? Quantos não está? Mas hoje Deus vai fazer a sua história e vai mudar tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A história vai ser feita, só depende de você. A história quer continuar, uma história feliz, uma história alegre, uma história de salvação, uma história no reino do céu que está escrito o seu nome no livro sagrado. E o centurião chegando, e mais interessante que eu acho do centurião, que quando ele fala para Jesus que o seu criado está atormentado, ele pega, fala, Jesus fala: eu vou na sua casa, né? Muitas vezes a gente fala: ô Jesus, entra na minha casa, ô Jesus, faz isso. Se Jesus estivesse aqui e falar: ô pastor Tony, eu vou na sua casa, eu pegar na mão dele: o senhor já está atrasado, bora lá. Agora, a minha casa está digna de receber Jesus? A minha casa está limpa? A minha casa está de portas abertas para receber Jesus? Não está, panel do centurião. Por quê, pastor? Porque o centurião reconheceu que ele também tinha homem sujeito ao poder. Mandava um soldado: ó, vai, prende fulano. Ele ia: ô, volta, faz aquilo. O soldado fazia: ô, criado, limpa lá, aquele quarto lá está sujo. O criado ia e limpava. E quantas vezes nós só pedimos para Deus entrar na nossa casa e nós não limpamos a nossa casa? Quantas vezes nós nos chamamos Jesus e Jesus chega, quer bater na porta e olha lá, aí tem muita gente assistindo novela. Será que dá para entrar? Mas ele entra. Diz por que ele entra? Porque ele entrou também na casa do... entrou na casa do... Oi? Não, ele entrou na casa do pequenininho lá. Zaqueu. Eu falo pequenininho, né, que ele é da minha altura. Mas Jesus entra. Mas depois que ele entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu fez uma nova história com ele. Não foi? Então, se ele entrar na sua casa, só a sua casa não está digna de receber ele, mas quando ele entrar na sua casa, você faça uma nova história. Você não desista e continue fazendo a história, porque não adianta Jesus entrar na sua casa, Jesus sair e você continuar na mesma. Não adianta, você tem que fazer a nova história com Jesus Cristo. Aleluias. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Essa é a verdade que a gente tem que fazer. Essa é a verdade que a gente tem que fazer com Jesus Cristo. Ele sempre está disposto a nos ajudar. E muitas vezes a gente não está disposto para ouvir Jesus Cristo. Não é nem para ajudar Jesus Cristo, para ouvir Jesus Cristo. Eu passei
pelos momentos meio difíceis esses dias atrás, né? O bispo até falou aqui uma vez, em cima, eu nunca fui desafiado quando estava no mundo do crime. Eu nunca perdi nada. O cara nunca tentou me roubar em São Paulo. Vivi quase 15 anos em São Paulo, o cara nunca me roubou. Vim para Santa Rita, reconheci Jesus Cristo como meu Salvador, como Ele, e fiz uma história com Ele. E eu quase que eu desisto de fazer a história com Jesus Cristo. Por quê? Porque na hora veio uma revolta no meu coração e eu não soube tirar. E eu só fiquei com aquilo na mente, E dependendo na mente, foi descendo para o coração. Ainda bem que eu tinha a minha esposa que estava orando por mim. E depois o bispo, o irmão Vinícius foi em casa. O cara pulou meu muro, levou uma moto minha. A moto não tinha valor, mas eu me senti desafiado. Eu me senti assim, como se diz, o Satanás chegou, ficou falando na minha orelha: isso nunca aconteceu com você. Quando você estava no mundo perdido, se o cara fizesse isso, você ia lá fazer desaforo. Quando você era levado para o debate, você sempre estava firme, batendo firme. Olha agora, olha o Deus que você está servindo. Olha o Deus que está te tirando as coisas. E aquilo foi levando para o coração, Foi que o bispo falou: pastor Tony, Deus vai te dar outra melhor. E já me deu. Olha aí, ó. E o interessante, digo o quê? Para a gente comprar uma coisa mais nova, tem que sair a véia. Se não sair a véia, você não compra nova. Não é? Mas esse é o Deus que ainda continua fazendo história. Quando eu estava em São Paulo, eu já sendo evangélico, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus: se levanta e vai para a Bahia. Eu falei: eu vou fazer o que na Bahia, Senhor? Lá não tem trabalho. O que é que eu vou fazer na Bahia? Ele falou: você tem que ir para a Bahia. Aí eu fiquei duvidando, igual o Jonathan, duvidando. Minha mulher veio para cá primeiro e eu sem querer vir. Depois eu estava dormindo, ouvi de novo ele falando: se levanta-te e vai ver a tua filha na Bahia. A mulher estava grávida e eu nem sabia. Eu digo: agora eu vou. E eu chegando aqui, já ganhei mais do que lá em São Paulo, como o meu trabalho. E mais interessante, Deus falou que a minha história ainda não parou. Meu testemunho já deu 22.365 visualizações. Olha a história que Deus fez comigo. Me tirou da rua, me tirou da droga, me tirou da macumba e me tirou da morte várias vezes. Eu fui jurado de morte 4 vezes. Essa foi a história que eu tinha e refiz a minha história com Jesus Cristo. Hoje eu durmo bem, hoje eu durmo sossegado. E não tem coisas melhor no mundo que você chegar na sua casa, se ajoelhar e falar: obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia, Senhor. Essa foi a que Deus fez comigo. E olha a história que onde eu estava, para onde eu cheguei. Minha mãe chorando, muitas vezes eu já vi minha mãe chorando: meu filho, ainda vou, não quero ver você morto. Me mata. A minha mãe pediu para eu matar ela, você acredita? Me mata primeiro, meu filho, que se eu ver você morto, eu vou morrer também. Eu prefiro morrer, mas não ver você morto. E eu falando para minha mãe conhecer macumbeiro. Eu acendendo vela por 7 facadas. Eu oferecendo facho na cruzeada. Uma vez eu fui fazer um facho na cruzeada, mas o pai de santo
Tinha 4 velas. Eu peguei as velas, um charuto. Eu peguei e comecei a fumar. Olha a história que Deus fez comigo. A nova história que hoje eu estou. E para a glória e a honra do Senhor. Não virei macumbeiro, mas virei pastor. Para a glória e a honra do Senhor. Essa é a história que Deus quer fazer com você também. Eu não sei o tamanho da sua tribulação. Eu não sei o que está passando dentro da sua casa. Eu não sei o que você está passando. Mas Deus quer fazer uma história. E para fazer uma história com você, você tem que abrir o seu coração. Você tem que se entregar inteiramente para Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus trabalhar. Para você ver se Deus não vai mudar a sua história. Se Ele não vai fazer uma linda história. Olha aí, de traficante que eu era. Vendia maconha. Usava, cheirava farinha. Olha a vida que eu estava. E olha a vida que eu estou hoje. Com a história, com a nova história de Jesus Cristo. É a história também desse leproso. Olha a história linda que ele teve. Olha a história de onde ele estava, para onde Jesus tirou ele e fez uma nova história. Olha a história de Jairo. Olha a história do centurião, como eu falei, um homem granfino. Digo porque ele fez novas histórias. Porque ele reconheceu Jesus. E sabia que sem Jesus ele não fazia a história sozinho. Ele reconheceu que Jesus era o último Salvador. E Jesus fala: quando eu bato na porta, e aquele que escuta, que abre, eu faço história. E aquele que não abre, a história dele continua na mesma parada. Sempre sofrendo. Sempre sendo humilhado. Olha a história que Jesus fez. Olha a história que Jesus fez do Bartimeu, um cego, na beira do caminho. Olha a história que Jesus fez com a mulher fluxo de sangue há 12 anos sofrendo, caçando o médico, via que não tinha mais jeito. Para tudo teve uma nova história. Olha a história de Zaqueu também, um homem rico, que deixou de ser rico para fazer uma nova história com Jesus. Por que, pastor, que ele deixou de ser rico? Porque na Bíblia fala que Zaqueu era muito rico. E na hora que ele reconheceu Jesus, que não aguentava mais fazer a história sozinho, quando Jesus falou: desce depressa aqui que eu vou hospedar na sua casa, Jesus já estava sabendo que o coração dele não aguentava mais aquele sofrimento. Nenhuma riqueza mais adiantava. Nenhum dinheiro do mundo comprava mais a felicidade que ele estava por dentro dele. Não era doença, não era tristeza, era falta de amor. Amor de quem? De Jesus Cristo. A falta de um pai. O pai é quem? Jesus Cristo. E quando ele fala para Jesus Cristo que vai dar metade dos bens para os pobres e a outra metade para quem? Aqueles que tinham trafaldado, roubado. Ele ficou pobre, porque a metade deu para os pobres. E a outra metade devolveu a quem tinha roubado. Então, ele ficou o quê? Pobre. Mas ele fez uma nova história com Jesus Cristo. Uma história feliz que nunca se arrependeu. Uma história que o dinheiro não levava a felicidade, mas com Jesus Cristo levava o sossego de dormir numa cama. Se você deitar no cabeceiro, a levantar bem, orando, buscando a Jesus Cristo, tem coisas melhor. Eu digo que eu não dormia à noite. Eu era tão perturbado que a cama não podia mexer, que eu já estava pulando. A minha mulher mesmo sabia. Eu trocava muitas vezes a noite pelo dia. Por quê? Muito mal a amizade.
E as amizades que eu tinha eram as mesmas amizades que quis me matar. Olha, dá para confiar? Uma história sem Jesus Cristo? A mesma amizade que iria me matar quando estava no mundo crime. Mas Deus falou: opa, esse é meu. E ainda Ele vai fazer uma história que todo mundo vai ver. E estão vendo para a glória e a honra do Senhor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Então, vamos fazer a história. Vamos chamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que é só Ele que faz a história. E quando Ele faz a história com você, Ele te garante. Ele tem certeza que você vai estar com Ele no reino do céu. Para que adianta se não fazer história com Jesus Cristo? Para que? Se não tiver Jesus Cristo, não adianta, porque sempre vai dar errado as histórias. Quero chamar os levitas para nós orar. Vamos ficar de pé. Aleluias. Fecha os teus olhos. Bota a tua mão no teu coração. Respira fundo. Que hoje Deus quer fazer uma história com você. Hoje Deus está fazendo essa história. Olha onde você está. Olha onde você está no momento. Pedindo para Deus tirar todas as dor, todas as agonias. Talvez você está orando por seu esposo, por seu esposo, para sua esposa, por seu filho que está no mundo perdido. Mas Deus vai fazer uma história na multidão. Pede para Ele tirar. O teu favor eu vou alcançar. Aleluia. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Como esse leproso pensava que não tinha mais saída, ele viu falar de Jesus. Jesus Cristo está aqui, está querendo fazer essa história com você. Abre esse coração seu, se entrega para Ele. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Deus está batendo no teu coração. Se entrega. Não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Filho de Davi, sei que estás nesse lugar, e na multidão eu clamo o teu nome. O teu favor eu vou alcançar. Aleluia, Senhor. É hoje que Deus está escrevendo a tua história junto com você. É hoje que Deus está escrevendo. É hoje. Levanta, não me abandonará.
poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aleluia, Senhor. Pai amado, Pai querido, Senhor. Ai, vai, Pai, vem fazer essa história, meu Pai, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Senhor, faça a história da vida dos filhos deles, meu Pai. Pai amado, Pai querido, dos irmãos, da esposa, do esposo, Senhor. Venha, Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha fazer história, meu Pai. Venha mudar a história, meu Pai, que muitos não estão mais aguentando, Senhor. Oh, filho de Davi, tenha misericórdia, meu Pai. Oh, Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Pai. Pai, vai curando, Senhor, todas as enfermidades, meu Pai, que está dentro da casa dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu declaro, meu Pai, vitória sobre cada irmão que está aqui, meu Pai. Na hora que ele chegar na porta da casa dele, meu Pai, o Senhor vai fazer história com a família dele, Senhor. O Senhor vai trazer libertação, o Senhor vai trazer cura, o Senhor vai trazer milagre, o Senhor vai derramar unção na casa de cada pessoa que está aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Oh, Deus. Aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Amém. Glória, glória. Quero estar orando também pela arca, pelas arcas, quem trouxe as arcas. Vem aqui na frente para nós estar orando junto. Pai amado, Pai querido, Senhor, está aqui, meu Pai, a Deus servo, meu Pai, está na casa dele, Senhor, é a arca, meu Pai, que eu não sei, meu Pai, os pedidos que eles colocaram, meu Pai, mas Tu sabe, meu Pai, que o Senhor venha entrar dentro da casa de cada um, Senhor, que o Senhor venha derramar unção, Senhor, que o Senhor venha derramar milagre, meu Pai, sobre a família, Senhor deles, que o Senhor venha derramar chuva de bênção, meu Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, o Senhor toca no coração, meu Pai, de cada um, meu Pai, deles, meu Pai. Venha, meu Pai, ver que a Tua palavra, Senhor, que é só a Tua, Senhor, que faz história, Senhor, que só a Tu, Senhor, que faz os milagres, meu Pai. Se assim seja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluias. Glórias. Aleluias. Amanhã tem mais, hein? Amanhã não, aqui é sexta. Aleluia. Sexta-feira aqui no nosso ministério é o quê? Então não perca. Em nome do Senhor Jesus Cristo, às 7h30. Quero chamar o Bispo John Kennedy. Vou fazer agradecer a Deus e a esse homem aqui, ó, que nunca desistiu, nem vai desistir. Aleluia. Glória a Deus. Quantos foram abençoados? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? Pai, queremos te agradecer pela vida do teu filho, meu Pai, que assim como o Senhor curou aquele homem que estava leproso, ó Deus, que o Senhor mudou a história, meu Deus, daquele homem, assim como o Senhor mudou a história do pastor Tony, muda a história dessa mulher, muda a história desse homem. Ó Deus, o Senhor tem visto, meu Pai, que a história do teu filho, a história da tua filha, talvez é uma história de sofrimento, de lutas, de amarrações, meu Deus, mas por causa deste culto, por causa dessa palavra, meu Pai, muda a história do teu filho, meu Pai, que eles possam ter testemunho para contar da transformação, da mudança, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. Leva cada um para as suas casas, guardado, protegido, e traga, meu Pai, o teu povo na sexta-feira para estarmos aqui cultuando ao Senhor, orando por curas, por milagres, por sinais, por prodígios, por libertação.
Pai, nós oramos e declaramos uma noite de paz, em nome de Jesus. E os que crêem, diga amém. Deus abençoe a todos, querido. Sucesso, 1 bilhão de bênçãos.